Gente, boníssimo final de dia, né? Estamos no dia 3, terça-feira, setembro, né? Início de setembro, um mês que é sempre interessante porque ele é o mês que termina o inverno e começa a primavera, né? Ainda sobre a, ainda sobre aí a atração gravitacional da Lua Nova, né? Nós estamos ainda sobre essa atração gravitacional e finalmente conseguindo começar nossa primeira exploração cocriativa com o Christian, né? Da Ecoindústria Modular. Muito, muito feliz por isso, tá? A gente vai, como a gente sempre faz, né? Fazer um check-in para sentir como é que cada um está chegando, tá? Na sequência, eu vou dar uma compartilhada de tela para mostrar o que nós vamos estar explorando, né? No mapeamento crítico da Ecoindústria Modular. O próprio Christian já colou ali, já deu uma olhadinha, mas a gente vai tá vendo isso junto e nós vamos iniciar hoje a originação básica, tá bom? A gente vai procurar manter esses encontros entre 1 hora, estourando 1 hora e meia, 1 hora e 15, 1 hora e meia, mas não mais que isso, tá? Para que fique esses sync-ups, né? Para que fique uma coisa fluídica, né? Uma coisa bacana, uma coisa lúdica, né? Sem ser massivo, vamos botar assim, né? E vamos nessa. Então, eu estou chegando bem, o dia está, para variar, super intenso, a semana também, para variar, super intensa, várias coisas novas acontecendo, Christian, que hoje não vamos conseguir te colocar a par. Eu não sei o quanto você está conseguindo acompanhar ali o fluxo caudal de interações, de coisas que estão acontecendo no ponto de contato do Rê no Telegram, né? Porque é muita coisa mesmo que está acontecendo. Mas só coisa bacana, tá? A gente está realmente num período de altíssima colheita, né? E temos muito mais coisas para plantar. Olha que legal, né? Então, aí que está assim. E é um prazer enorme saber que o projeto que você vem se dedicando, você vem jogando sua energia com tanto carinho, com tanto primor, né? Uma boa parte da sua vida está fazendo parte, né? Dessa dinâmica co-criativa, né? Do primeiro protocolo cultural legislativo que se tem notícia no Brasil, quiçá no planeta. Bem, passo para você, fica à vontade para fazer seu check-in. Vamos nessa. Chego bem também, ansioso para começar o mapeamento aqui, feliz que tem mais pessoas presentes, feliz que a gente está iniciando esse trabalho aqui junto de cocriação, a partir do que já tem organizado aí de 7 anos da Ecoindústria Modular, então é legal abrir isso, olhar nos detalhes com outros olhos também, e semanas super corridas também, várias coisas, eu não estou conseguindo acompanhar tão de perto as atividades do Rerê, mas volta e meia eu abro lá o chat, tem umas 200, 400 mensagens acumuladas, eu dou uma lida assim dinâmica para ficar um pouco mais à parte. Volta e meia eu comento alguma coisa num grupo ou outro também, nos subgrupos lá, para tentar ter uma interação. Mas no geral nem tenho entrado muito no Telegram, nem em rede, eu estou realmente muito trabalho acumulado aqui. Mas feliz que a gente tem esse tempo de qualidade agora para se dedicar e sem mais delongas é isso. Então, você pode passar para a Deruíla fazer o check-in dela. Teloíra, a palavra está contigo. Você está mutada, querida. E ela caiu, acho que ela está com a internet instável, né? Vou esperar um pouquinho, Cristian, para ver se ela volta. Tranquilo. Ela voltando, a gente abre um espaço aí para ela fazer o check-in, tá bom? Então, galera, vamos nessa. Como é de praxe, né? A gente sempre mostra, né, o horizonte de explorações, o que a gente vai explorar pela frente, muito mais na dinâmica dos mapeamentos básicos do que dos mapeamentos críticos. Os mapeamentos críticos a gente fala das fases, mas as fases elas não existe uma receita de bolo, já te falei isso, né, Cristian? Então, na dinâmica do mapeamento crítico, as fases elas têm um sentido de exploração, mas elas mudam muito de acordo com o que está sendo explorado, entendeu? então, então tem isso. Mas aqui no mapeamento básico, não. Ele tem mais ou menos essa estrutura, varia um pouquinho do que vai ser mapeado, mas tem mais ou menos o que você viu que a gente vai ver daqui a pouco juntos. Mas, antes de mais nada, aproveitar que a Deruíla voltou aí,
Beleza, querida, fica à vontade de você fazer o seu check-in. Perdão, eu caí aqui. Eu tô testando a internet, até onde vai. Bom, tá pegando bem aqui. Só que se eu fui mais pra direita, aí já falhou aqui ao vivo. Bom, chego, acho que tranquila, cansada, mas, sabe, é um cansaço muito prazeroso. Porque Christian, não é isso? Sim. Esse é seu nome? Christian? Sim. Eu vi algumas interações que você fez no Ponte Contato do Rerê, achei interessante. Reagiu algumas que eu escrevi por lá. Agradeço as interações. Mas, bom, eu chego muito feliz só porque cada vez que eu interajo com o protocolo cultural Web3 generativo, que é o RE, né, recursos generativos, eu me retroalimento, assim, porque é muita cultura, assim, muita tecnologia, muita parte humana, assim, a coisa acontecendo, e eu sou muito encantada. Então, bem-vindo, né, a esse universo e um prazer interagir com você. Passa a bola para o Vinícius. Ah, Então mais tá, uma coisa, querida. Vinícius, pede, bom, diga a Vânia que eu não escutei ela muito bem, picotou tudo aqui, e vocês também estavam me ouvindo picotar, então depois eu converso com ela, se ela, quando ela puder. Obrigada. Beleza, pode ser que eu falo para ela. Então vamos lá, gente. Compartilhando tela aqui. Tá? Quando abrir, por favor, me sinaliza aí, Christian. Tá? Para ver se abriu direitinho, coisa e tal. Né? Meu acesso à internet não está lá grande coisa, mas também não está, ele não está vacilante, né? No sentido de Uhum. ele está mais constante hoje. Então, Só para eu tirar uma dúvida, eu que cheguei, né, não sei muito bem sobre essa iniciativa modular, é isso? Ou eu estou confundindo com a da Esther? É isso. Uhum. é Ah, legal, você poderia me o, acolher, Christian, com a sua síntese? o, o Christian, a gente vai Ele já começar aqui, sabe? querida. Ah, tá, beleza. Porque a gente tem essa cultura, sabe? Quem tá chegando recebe o acolhimento. Não é isso, Vinícius? Não é Ele isso, Vinícius? já. A cultura NetWeave? Isso, querida. O Christian já chegou pelo menos umas 3 vezes no Sincap do Círculo Originário, se eu não me engano. E numa delas ele passou 1h30 apresentando a ecoindústria modular. Tá, esse Sincap está aí, depois eu posso separar os links para você conferir. E ele chegou, se não me Quero. engano, uma vez no Sincap Geral do Rerê de noite, se não me engano. Ou seja, e a gente já teve uma Ah, co-inicialização do reabamento básico sim, da que ecoindústria massa. modular, entendeu? Ou seja, então não é uma Entendi. coisa que está começando agora, ele já foi batizado, vamos botar Mas dessa tá... forma. Sim, sim. Não, mas isso faz parte, né? Isso faz parte. Você É, interagir para você experienciar a cultura. E aí você consegue fazer isso de uma forma muito natural, Christian. Então, eu não estou perguntando, eu não tô falando assim que o Christian está chegando, não é novidade, mas eu sou a novidade aqui para o Christian e ele para mim. Então, eu não conheço muito bem o projeto modular, mas eu sei que você vai abrir o Miro e o Miro é muito pesado. Você está usando mesmo da cópia do Rei ou você está fazendo um particular para cada um? Cada um tem o seu, né, Vinícius? Por conta do espaço. Você está mutado. Ah, tá mutado. O Vinícius, você está mutado. Mas a gente tá é vendo o tua tela. Miro, é o Miro, obrigado, querido. É o Miro da Isso, própria, da do própria Chris, do ecoindústria modular. modular, isso? Isso, Indústria modular, exatamente. ok. Não, porque é muito pesado, Christian. A gente fez um mapeamento de mais ou menos uns 20 projetos no ano passado. E, cara, o Miro ficou muito pesado. Não dá. Cada um tem que ter o seu. Antes era todo mundo ver de todo mundo, era aquela lambança, né? Mas era muito pesado. Nossa. Agora a gente colocou como. Falando nisso, eu vou falar com o Atos para a gente fazer umas NFTs. Depois eu falo sobre esse projeto. Beijinhos. Vou interagir aqui com o Miro de vocês. Tá bom, Bonito, querido. hein, Vinícius? Oi?
Tá bonito esse Miro, tá clean, né? Fácil, parece aparentemente fácil de entender. É, ele tá esquelético por enquanto. A gente vai começar a colocar materialidade nele agora. Então vamos lá. Nossa, posso fazer uma observação, Vinícius? Desculpa, só antes de você começar, porque, Christian, como eu acompanho muito, né, o Vinícius, ao longo de uns 8, 9 anos, então é legal ver toda essa evolução essa ignição que a gente tomou, sabe? Muito bacana. E aí que eu ia falar, Vinícius, é, não quero atrapalhar, mas assim, só uma pergunta muito interessante. A gente aí tá esquelético, agora daqui a pouco vai ver as imagens. Isso não é praticamente uma fotografia cerebral, né? Do mapeamento, é mapeamento crítico. Você foi tipo ver o caminho, aonde começou, né? A origem, né? Tanto que a gente tem a cultura, Christian, dos povos originários, né? Que são os indígenas, os aborígenes da Austrália. Não sei se você já viu falar sobre eles, mas eles Sim. regem a... Já, bacana. Eu acho que Vinícius comentou, porque ele que ensinou a gente. Foi tudo uma aprendizagem, assim, oralidade, né? Ele primeiro falou, a gente foi pesquisar, achei o livro, tem um livro em inglês, tem um livro traduzido por um robô que está tá disponível no tópico do ponto de contato do Rerê como recursos abundantes. Então, você pode falar, como é areias, como é que fala o nome em português, Vinícius? Papo de areia, sand talk. Isso, papo de areia. Muito artístico, né? Ártico, tudo, enfim. Vamos, prosseguimos. Eu só queria observar que eu achei muito interessante. Por isso eu estou aqui, né? Me dedicando de alguma forma Obrigado a pela vocês. presença. Grata. Então, como eu estava falando, né, o mapeamento crítico, como a Adriana compartilhou, ele é a abertura do código cultural, literalmente, do projeto, né? O mapeamento básico é mais uma abertura dos poros, assim, é como se arrepiasse a pele e a gente vai poder respirar através do prisma, né, e das lentes dos paradigmas que consubstanciam o Rerê, né? Vamos lá. Então a gente vai explorar hoje, sobre um trabalho hoje que a originação básica, tá? Depois hoje vamos explorar bastante a originação básica. Depois nós vamos ver a proposta de valor, né, a definição, quais são os princípios, qual é o tipo de autoralidade com relação à proposta de valor do projeto. Depois nós vamos ver a universalidade dele, ou seja, quais são os contextos fundamentais que ele está rodando, etc., né? Ou vai rodar, né? No caso, está rodando. Qual é o espectro de apropriação? Como é que essa apropriação pode acontecer, né? Se ele de fato é open source, open hardware, de que forma isso acontece, né? Qual o grau de traduzibilidade dele para outras culturas, outras línguas, outros contextos, outras éticas, outras moralidades, né? Então a gente vai estar explorando isso também. Com relação aos artefatos, quais são os artefatos existentes? Que artefato? Artefato pode ser um podcast, artefato pode ser uma planilha, o artefato pode ser ferramentas, né? De governança, enfim. Então a gente vai ver quais são os artefatos existentes, quais estão sendo criados ou co-criados e quais são os desejados, né? Aí do outro lado a gente vai começar a fazer um mapeamento dos recursos, né? Quais foram os recursos ao longo desse tempo usados na cocriação, né? Quais são disponíveis para pôr em prática, correto? Que mapeamentos são esses? Depois nós vamos ver as formas de engajamento, como é que as pessoas podem literalmente se engajar com o projeto, né? E quais são os primitivos culturais e tecnológicos que ele está agregando, né, para a proposta, através da proposta de valores. Que primitivos culturais são esses? Que primitivos tecnológicos são esses? Né? E isso tudo olhando para a Web 2 e olhando para a Web 3, correto? Ao mesmo tempo. E, por fim, referências e pesquisas. Aqui a gente vai colocar vários links, não só eu vou estar compartilhando com você, né? Links diversos para você poder pesquisar, etc. Como você também, ou qualquer outra pessoa que chegar junto, pode estar colocando links aqui, tá bom? Então, esse é o panorama da exploração taquística que a gente vai estar fazendo, tá? E antes da gente começar, literalmente, a colocar a mão na massa na originação básica, fica à vontade aí para você fazer uma contemplação, você dar um feedback, você tirar dúvidas. Vamos nessa.
Eu acho que a gente pode começar, Vini, direto, assim. Eu entendi a dinâmica, a gente vai etapa por etapa, e daí eu vou comentando por etapa mesmo. Então, beleza, querido. Vamos lá. No que tange a originação básica, né? Vamos começar por isso. Quando você para pensar, tá? Qual é o. Sabe, Christian, qual é o fato, o acontecimento, o contexto, né? Mais originário, né? Mais antigo que faz. Pode ter uma correlação, mesmo que remota, né? Com o que veio a se chamar de ecoindústria modular, você pode remontar a, a, até a sua infância, tá? Pode ser adolescência, infância, pode ser uma coisa mais recente, enfim. Aonde você Perfeito, situaria isso no espaço e tempo e que fato, acontecimento e contexto é esse, né? Para falar da originação. perfeito. É, uma história longa se pegar da minha infância, mas tem aspectos mais recentes também. Eu vou usar o máximo de poder de síntese aqui. Eu comecei a fazer projetos, posso dizer assim, de hardware, né? Coisas de construção com 4 anos de idade. E na época eu desmontava caixa de madeira da Ceasa, de fruta, e montava elas de novo em robozinhos de madeira ou escultura, uh, armadura, espada medieval, gostava muito de anime, então eu fazia isso. E isso começou a virar já com 5, 6 anos algumas engenhocas, tipo catapulta, elevador, que eu fazia para meus pets, com roldana, então isso foi bem, bem cedo, eu era uma criança meio atípica de fazer essas atividades manuais, assim. Eu comecei a trabalhar com metal por volta dos 7 anos de idade, e tudo com material, ferramentas manuais, não usava máquina elétrica. Com muita consciência, meus pais não recomendavam que eu não usasse, né? Não deixavam. E, e eu forjava já, eu fundia metal quando eu era novo, 7, 8, 10 anos de idade. Usava o calor remanescente ali depois do churrasco e o carvão que sobrava, ou às vezes restos de madeira de ceasa e tudo mais, para deixar o fogo mais incandescente. Eu botava metais ali de várias ligas, porque meu pai tinha uma fábrica de máquinas de clicheria. Então eu pegava esses metais, sobras, né, retalhos, e fazia algumas peças de metais, assim. Então, e daí também Seu pai, forjava elas. seu pai tinha o quê? Diga. Meu pai tinha uma empresa que fazia clicheria, máquinas gráficas. E sobrava muito aço inox, alumínio. E eu usava esses materiais. Clicheria é assim? Clicheria? Tá na frente o teu bonequinho. Se tu clicar Clicheria? fora, se tu clicar fora, eu acho que consigo ver. Tu tá com o mousezinho Aí, isso aí, isso mesmo. Aham, isso. Bom, essas são as origens, assim, desde essa idade, assim, eu via muito documentário de, tipo, como as coisas são feitas, e o segredo das coisas. Então eu sempre, desde pequeno, tive vontade de trabalhar com indústria, a parte mesmo de manufatura e aeronave, espaçonave, satélite. Então eu via massivamente documentários nessa idade, mesmo assim. Tinha uma época na minha vida que eu via 5 documentários por dia, todo dia. Documentário de ciências, né? E, enfim. Então acho que é o que remonta mais antigo, assim, meu desejo de trabalhar com indústria. E já a questão de sustentabilidade, para falar lá atrás, é uma coisa que sempre me pegou, assim, me comoveu e sempre me senti engajado e comprometido com isso. Ali eu posso, acho que a partir dos 12, 13 anos eu comecei a ter mais interesse em pesquisar a Wikipedia e documentários mais sobre esse assunto. Acho que a primeira vez que eu comecei assim, a desgostar do conceito sustentável por achar que ele estava sendo usado de qualquer forma foi por volta dos meus 15 anos. E nessa época eu comecei a pesquisar muita coisas que fossem, como
posso dizer, mais assim, a fundação do que é sustentabilidade ou coisas pós-sustentável. E na época não tinha esse conceito de regeneração difundido, assim, em teorias. Pelo menos eu não conhecia, e depois quando eu soube, né, referências muito antigas, já de regeneração sobre agricultura sintrópica e tudo mais, na época eu não entrei tão fácil em contato. Comecei a entrar em contato com agricultura sintrópica, permacultura com 16 anos, e eu descobri o livro Design de Culturas Regenerativas, mais ou menos entre, acho que eu tinha 18 anos, por aí, foi 2016, final de 2016. Então, daí o aspecto mais recente, o que me trouxe muito para o que é economia modular, foi duas coisas. Primeiro, foi a minha vivência muito rica no Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS, que é o CTA, é o primeiro laboratório de tecnologias livres do Brasil. Então, lá, trabalhando no CTA, eu entrei em contato com um conceito chamado hiperobjeto, e depois a bancada de hiperobjeto. Então, para ser um hiperobjeto, né, precisa ter documentação aberta, software livre e hardware aberto e livre. Então, são esses três pilares, assim, e até foi comentado, e a gente falou outra vez, Vinícius, e eu não cheguei a comentar na hora, mas tu falou que era um outro nome para uma coisa que já existia, assim, né, o hiperobjeto, e Aonde você tomou contato com o hiperobjeto? Me fala o local, por no favor. Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o CTA, Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS, UFRGS. do Instituto de Física, né? É, da Da UF, UFGRS, Rio Grande do UFG, Sul. UF, É RGS. assim, RIGS. É isso aqui? Só não tem o I, mas é RGS. Aham. Tá, É UFRGS, né? Mas a gente chama de URGS. tá certo. Então, Centro de Tecnologia Acadêmica, Instituto de Física da UF. Foi aqui que você teve qual a experiência mesmo? Eu descobri o conceito dos hiperobjetos e da bancada de hiperobjetos, que foram cunhados pelo Rafael Pezzi, né? Que era meu orientador na época. Descobriu o conceito de hiperobjetos E bancada de hiperobjetos. e bancada de hiperobjetos. E aí você pode, se você quiser, fazer uma síntese do que é hiperobjeto, fica à vontade. Sim, perfeito. Acho que vale a síntese do hiperobjeto e da bancada também. Tá. Então, numa outra conversa a gente chegou a falar e eu não comentei na época, o tempo estava meio reunião e tudo mais, eu achei melhor deixar para outro momento, eu acho que é um bom momento. Quando eu falei, acho que na minha apresentação, tu falou sobre bancada, os hiperobjetos serem talvez um novo termo para algo que já existisse, eu não vejo assim, não, inclusive o PES na época cunhou porque não existia nenhum conceito similar assim. Porque um hiperobjeto, quando a gente fala no universo de tecnologias livres, tem muita pessoa que produz hardware aberto e livre com software proprietário, né? Usa um SolidWorks lá para fazer um projeto de hardware aberto. Ou uma pessoa que usa o Windows para fazer, enfim, software livre, né? E o hiperobjeto em si, ele é tipo digamos, um hardware desenvolvido só com software livre, e daí esse hardware também tem que ser hardware aberto e livre. E por outro lado, caso o hardware tenha um software embarcado, né, um firmware, esse software também é livre. E tudo tem que ter uma documentação aberta. Então, na verdade, eu vejo como o conceito de hiperobjeto na literatura, assim, de open source, tecnologias livres, como um passo a mais na liberdade do conhecimento.
Então, um hiperobjeto, ele é constituído de software livre, hardware aberto e livre e documentação aberta. São essas 3 coisas. E se tu quiser, eu escrevo também, Vinícius, aí. Não, eu prefiro que você vá falando e depois você pode fazer o post mapping, tá? Você pode melhorar isso, tá? Eu quero, é mais importante você ir fazendo um relato, eu ir fazendo uma fotografia ou outra, depois você, no post mapping, você vai lá e complementa alguma coisa que você acha que é importante, tá bom, querido? Perfeito. Bom, e daí a Então, bancada de assim, hiperobjeto, pode falar. então, com relação a hiperobjetos em si, é hardware desenvolvido só com software livre, ou open hardware desenvolvido. Como é que você colocaria isso? Hardware livre desenvolvido só com software livre? Não é só isso, tá? Para ser um hiperobjeto, tem que ter hardware aberto e livre, software livre e documentação aberta. O hardware aberto e livre não é uma redundância, porque tem que ser as duas coisas. Quando a gente fala em aberto, é que tem uma documentação aberta, mostrando passo a passo como é que se faz aquele hardware. E o livre é a questão de usar uma licença permissiva, né? Uma licença de hardware que dê a liberdade naquele projeto. Mais software livre, é isso? E documentação aberta. São essas 3 coisas. O hiperobjeto é a intersecção dessas 3 coisas. Legal. Hardware aberto e livre, mais software livre, mais documentação aberta. E com relação à bancada de hiperobjetos? Então, a bancada de hiperobjeto é que a gente tinha lá no CTA uma impressora de hardware aberto e livre, impressora 3D. A gente tinha também uma fresadora PCI, que é uma máquina que faz usinagem de circuito, né, para circuitos eletrônicos. A gente desenha a placa e a usina, que também era hardware aberto e livre, software livre. As duas eram hiperobjetos. E a gente estava desenvolvendo na época uma holter também para usinar madeira, metal, também hardware aberto e livre. E a gente falava que aquelas 3 máquinas juntas era o mínimo para uma bancada de hiperobjeto. E ali, foi ali que eu tive o primeiro vislumbre de fazer modelagem de sistemas produtivos a partir de hiperobjetos, que é dali que surgiu muito da economia modular. Porque eu percebi que só pelo fato de tu ter essas máquinas livres, né, tecnologias livres, tu já consegue fazer elas muito mais baratas do que uma máquina proprietária. Tu não tem o lock-in, que é preso a um fornecedor, se a máquina estragar, tu depender dele, ou conhecimento fechado. Então, fazer a máquina é mais barato, fazer a manutenção da máquina é mais barato, customizar, desenvolver melhorias na máquina também é mais barato. Mas, por fim, tendo as 3 máquinas, a gente conseguiria fazer as 3 máquinas de novo mais barato do que a primeira vez. Então, por exemplo, todas as peças são 3 máquinas que todas elas têm peças plásticas, circuito e todas têm peças mecânicas de alumínio, madeira ou aço, né? Então eu faria grande parte das maiorias a partir dessas máquinas, foi o que eu aprendi, né? A gente fez também grande parte das peças plásticas para as 3 máquinas na impressora 3D. O circuito das 3 máquinas eram feitas na fresadora PCI, inclusive a fresadora PCI conseguia se auto-replicar com as peças eletrônicas, a impressora 3D se auto-replicar nas peças plásticas, e a router CNC também se auto-replicar em grande parte das peças mecânicas, né, de aço. Então a gente usava as próprias máquinas para fazer as máquinas de novo de uma forma muito mais barata. Então aí eu comecei a entrar a modelagem produtiva, auto-replicabilidade de bancada de objetos, e eu comecei a olhar para isso através de modelagem de grafos, né, para sistemas produtivos. Tá, bacana demais. Veja se o que eu pesquei aqui do que você falou faz sentido. Trata-se de um conjunto de hiperobjetos, máquinas, sendo que a primeira que tomou contato constituía-se de uma impressora 3D, mais o quê? Fresadora PCI e router CNC. Fresadora, né? É, Fresadora é assim, né? Fresadora. fresadora. Uhum. Qual PCI. que você falou? Fala, soletra, por favor. É PCI. PCI, tá. Beleza. Isso. O que mais?
Router CNC. Router, né? CNC. Essa aqui é assim, router? É com R. R-O. R-O. R-O-U-T-E-R. L-U-U, peraí, desculpa, fala de novo. L, R. R de rato. tá. O de ornitorrinco. A router U. é assim? Router, isso. CNC. Tá. Ah, CNC, tá. Tá. E qual é a característica que você falou que você achou interessante desses três hiperobjetos? Ah, bom, além deles serem totalmente abertos, né, documentação, passo a passo como é que se fazia cada um deles, eles tornavam muito mais barato a autorreplicabilidade dos três e para fazer outras máquinas. É meio que a fundação de uma indústria produtiva mais moderna, né, fabricação digital. A reprodutibilidade, é isso? É, autorreplicabilidade. Ah, barato. A autorreplicabilidade. Ah, tá. Autorreplicabilidade, tá. Isso. Legal, cara. Muito legal você tomar contato com isso. Raramente eu cruzo com pessoas do Brasil que tomam contato com isso. Além de serem totalmente abertos, tornavam, né? Tornavam muito barata, né? Auto, tornavam muito barata, né, muito barata a Sim. autorreplicabilidade. Bacana demais. E Eu, não, teve sei- daí, eu vou assim, parar. Eu vou parar aqui porque eu entendo totalmente o que você acabou de falar, mas eu tenho certeza que isso aqui é, para muitas pessoas que vão assistir isso depois, isso aqui é bastante alienígena, sim, tá? Ou seja, as pessoas nunca ouviram falar disso. Para você ter uma noção, esse tipo de conversa, Christian, eu tenho a Sensórica lá de Montreal, no Canadá, entendeu? uhum, Que trabalha exatamente com hiperobjetos o tempo inteiro, com várias bancadas de hiperobjetos. Mas só que eu não chamava dessa forma, tá? Essa nomenclatura você não ouve lá fora, não. Tá? Eu estou te falando isso para você com certeza absoluta, tá? Essa é uma uhum. nomenclatura que se aprendeu com esse professor aí. Quer dizer, achei interessantíssimo, porque o conceito que eu conheço de hiperobjeto é bem diferente desse, mas eu, como somos curiosos aqui, achei curiosíssimo, né? Da forma como tá sendo colocado aqui. Achei sensacional, aliás, curioso e sensacional, diga-se de passagem. Mas vamos lá, vamos fazer só uma revisão, porque, como eu te falei, muita gente assiste isso assíncrono, né? Uhum. E pode ser Vini, que teria as só pessoas. mais uma anotação que é fundamental, assim, que é um outro assunto que fez eu também chegar à Cruz Modular, Pode falar. que foi o livro Design de Culturas Regenerativas do Daniel Christian Wall. É, eu vou te mostrar um negócio que você vai ficar bobo. E até assim, A gente, eu entrei em eu contato. estou usando o Diga, diga. gradiente convencional até regenerativo com as economias políticas diferentes como Eu uso isso referência muito. para fazer como uma referência às camadas de internet, né? Web 2, 2.5, Web 3, enfim. Ah, Depois eu que te mostro esse material. bacana! Que legal, que Depois eu legal. te Você está mostro, traçando um paralelo, depois eu te mostro esse material para você ver como é que ficou. por favor. Mas vamos falar do. Vou abrir mais uma abazinha aqui para a gente falar do nosso querido amigo Daniel. Peraí. Eu entrei em contato com esse gráfico, Vini, um ano antes do livro. E eu pirei muito nesse gráfico, assim, acho que foi, não foi um ano, foi 6 meses antes. E aquilo ali mudou minha vida, esse gráfico, assim, porque eu tava muito. Cara, assim, as pessoas falam que sustentável é qualquer coisa, não é isso, e assim, tentando achar outras. E quando eu entendi esse gráfico, eu pensei, cara, é isso então. O que eu vou fazer da minha vida tem um conceito que se chama regeneração. Eu não conheço pessoalmente o Daniel, mas eu acompanho ele há muito tempo.
E não é porque ele tem Christian no nome, não, né, Christian? Ah, o UOL é assim. Tomou contato com o livro Design Gerativo do Daniel Christian Walker. Qual o comentário que você gostaria de lacrar aqui? Cara, foi esse gráfico mostrando o Uma convencional mudança de paradigma para mudança você. de paradigma do convencional para o regenerativo, mostrando que o sustentável não era o fim, mas um meio. Isso aí. Já regenerativo. Regenerativo com Daniel Christian Wall. É isso? Uhum. Representou uma mudança de paradigma, Exatamente. pois deixou claro, né, esclareceu, pois jogou uma luz, alguma coisa do Uhum. gênero, pois alumiou, alumiou o entendimento de que sustentabilidade é um caminho para chegar à regeneração. É um caminho, é um meio de caminho, na realidade, né? É um meio de caminho É o, para se é o meio de chegar caminho mais fácil, porque eu diria que talvez não meio de seja nem a caminho. metade. Não, eu sei, eu tenho isso de cabeça, o gráfico dele, há muitos anos já. Eu Deixa explico eu há ver aqui. muitos anos esse gráfico, desde 2017, 18, eu explico para as pessoas isso, assim, quando me perguntam o que que eu estudo, eu trabalho, eu começo com esse gráfico. O entendimento de que sustentabilidade é um meio de caminho para se chegar à regeneração. Ok. Beleza, então vamos dar um pit stop aqui, né? Uhum. A gente aproveita, coloca alguma coisa ou outra que eu não coloquei, etc. E vamos nessa. Eu costumo fazer assim, tá, Cristian? Eu sempre anoto uma frase que você falou, destaco e dali, a partir dela, eu faço um descritivo do lado, tá bom? Então, Uhum. começou assim, comecei a fazer projetos de hardware com 4 anos, né? Aí tá aqui em cima, né? Uhum. Aí botei assim, com 5, 6 anos começou a criar engenhocas, sendo que com 7 anos de idade já forjava metal. Então, é meio que uma simplificação do que você falou de uma forma um pouquinho mais expandida, tá? Sim. Aí, o pai dele, aí eu boto aqui, normalmente eu boto aqui, eu faço assim, o pai dele tinha uma empresa de clicheria onde ele aproveitava os restos, né? Aí você quer complementar com alguma coisa? Ou isso aqui pode ser fazer parte aqui dentro, né? Pode ser um parênteses aqui no caso. Uhum. Pode ser, né? Ele aproveitava os restos. Beleza. Em paralelo, já se interessava pelo conceito e prática da sustentabilidade, onde com 16 anos começou a tomar contato com a agricultura sintrópica, mas não só isso, né? Com outras coisas que você falou também. Sim. Um ponto acho que interessante também é que, bom, eu sou geração Z, né? Eu nasci bem na divisão, eu sou os primeiros da geração Z. E eu comecei a editar a Wikipedia com 4 anos de idade também. Então, a Caraca, velho, Wikipedia para 4 anos. mim, sim, a Wikipedia para mim era, cara, uma das coisas mais legais da internet, assim. Eu passava muito tempo na Wikipedia quando eu era novo, assim. Eu comecei a mexer com computador com 3 anos. Uau! Você quer que eu coloque isso aqui? Eu posso colocar. Eu vou botar assim, Eu acho que faz sentido, comecei a fazer projetos de hardware com 4. Comecei a fazer projetos de hardware e editar a Wikipedia com 4 anos. Isso é impressionante. Editar a Wikipedia com 4 anos. Sensacional. Em paralelo, já se interessava pelo conceito e prática de sustentabilidade, onde 16 anos começou a tomar contato com a agricultura sintrópica. O que mais que você falou? permacultura, entre outras coisas, né? Uma parte que não
aí, mas acho que não precisa colocar necessariamente, mas é que eu olhava realmente muito documentário sobre sustentabilidade, de indústria, como as coisas são feitas quando era novo. Então isso sempre me instigou muito a criação de coisas, né? Eu olhava os documentários, eu pegava o que eu tinha lá no pátio da minha casa e fazia. Eu fazia uns robozinhos também de garrafa PET, quando eu era pequeno, nessa mesma idade, assim, 6, 7 anos. Pegava um monte de garrafa PET, cortava ela, fazia uns rolamentos e montava uns robozinhos. Depois que eu me lembro que eu juntei uns 20 e poucos robozinhos de garrafa PET, e minha mãe falou que tinha demais na casa já, no pátio, tava tomando conta, e perguntou se eu não queria doar. E daí a gente foi numa comunidade perto da minha casa na época, a gente doou para os colégios, para as crianças lá. E eu me lembro que eu fiquei muito, muito feliz em ver que as crianças tinham adorado os robôs, enfim, as engenhocas lá, e que eles estavam brincando assim. E daí eu pensei, nossa, muito legal fazer e doar. Tipo, minha mãe deve Bacana, ter mais cara. detalhes. Maravilha isso. Bem, já demos uma olhadinha aqui, já ficou melhorado. Vamos olhar o segundo aqui agora, que é Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da UFRGS, o UFRGS. Como é que você fala? URGS. Só suprime o F. URGS. UFRGS. UFRGS. Interessante. Tá. Descobriu o conceito de através de um professor que você falou, né? Deixa eu botar o nome É, dele o aqui. Rafael Pezzi. Fala. Peraí. De hiperobjetos ou bancada de objetos. Vou botar aqui através do professor, não é isso? É, Através do professor, do prof. Rafael. Rafael, É Rafael com F? Rafael com F, Sim. aham, Pezzi com dois Z, P-E-Z-Z-I, Pezzi, E, Petri, ZZ, PES, assim? Tá. uhum. Grande Rafael. Através. Ele está vivo, né? Você está Sim, o falando de uma Pezzi, forma. É. não, mas ele trabalhou no CERN, e depois, agora Ah, cara, que sensacional. ele trabalha na maior empresa de microchip do mundo, lá na Holanda, ele é Lá, diretor lá, de lá engenharia. na Tailândia, lá? Não, na Holanda, como Taiwan? é que é o nome? Putz, fugiu o nome agora, SML? Aquela que faz TMS, TM alguma coisa? TM alguma coisa? TMS, sei lá. Esqueci também o nome. SML. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente. Então tá. Bem, vamos fazer uma paradinha aqui para ASML. fazer. É. Tá. Vamos fazer uma paradinha aqui de contemplação, perdão, de apreciação, né? Com a presença da Deruila. Vamos aproveitar que o, o Gustavo está aqui com a gente, acredito que ele esteja ainda. Se ele puder estar falando, ele pode fazer um check-in também, se ele quiser. Senão, você pode se manifestar, Gustavo, aí no chat, como você costuma fazer. Tá? É, e, e vamos lá. Fica à vontade, Deru. Você querendo fazer uma apreciação, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, fica à vontade aí para tirar diretamente com o nosso querido Christian. Não, dúvida, eu acho que se você fosse montar algum robô, mas eu não tô com nenhuma dúvida das ferramentas, dos elementos que ele utilizou para construção do robô e tal, não tenho essa dúvida nenhuma, não. Não sei se o Gustavo tá a fim de falar, fica à vontade aí, Gustavo. Você tá falando, tá no mute, querido. Ah, Ah, tá sem mic. Tá, ele tá sem mic. eu, Então você se manifesta aí no chat que a gente reproduz aqui. Fica tranquilo. Vamos continuar então, querido? Então, assim, tomou nossa, aqui tá contato muito aqui, né? frio. Tomou contato com o livro Design Gerativo, do Daniel Christian Wall, representou uma mudança de paradigma, alumiou, né, o entendimento de que sustentabilidade é um meio de caminho para se chegar à geração. Tá? Beleza. Agora vamos partir para a proposta de valor. Tá? Partir para cá.
proposta de valor. Se você fosse... como é que você definiria, tá, numa frase ou em poucas frases, a proposta de valor da ecoindústria modular? A democratização do acesso a projetos livres de regeneração. A projetos livres, é isso? Projetos regenerativos livres. Você botaria regenerativos e livres ou só regenerativos? Eu acho que só livres está bom, porque essa separação do aberto e livre, ela é importante, mas ela confunde. Então, numa frase curta, ela pode gerar mais dúvida do que esclarecimento. Então, é só livre, acho que tá bom. Projetos livres. Então, a democratização do acesso a projetos livres, é isso? Esse seria Projetos regenerativos e livres. projetos gerativos e livres, tá? É. Legal. Se você fosse elencar, quais são os princípios norteadores da ecoindústria modular? Para a gente elencar aqui, São de forma três. sintética. Peraí, deixa eu só frisar isso aqui, né? Agora vamos lá. Princípios. Obras culturais Pode livres. falar. Princípios. Primeiro, Obras culturais obras livres. culturais livres. Segundo, culturas regenerativas. Segundo, culturas regenerativas. O que mais? Terceiro é economia ecológica. Economia ecológica. Tem mais algum? Eu acho que esses três daria para colocar industrialização regenerativa. Eu muitas vezes separei assim, mas acho que isso está dentro de cultura regenerativa e economia ecológica. Tá, então agora vamos dar uma síntese para cada um desses princípios, começando por obras culturais livres. Fica à vontade. Cara, para mim já tá na síntese. Tenta descrever, cara. Tenta descrever. O Casta, que está fazendo isso, ele também achou um desafio enorme, mas ele conseguiu gerar uma síntesezinha aí. Fica à É vontade. para deixar mais sucinto ou é para explicar melhor? Não, você vai dar uma ampliadinha, você vai dar um contexto para essa síntese, entendeu? Que é um dos princípios, só um contextozinho. Porque depois a gente Tem vai uma, colocar links diversos para o pessoal poder entender isso melhor, né? Conhecer as coisas, mas aqui é um contexto para essa síntese que é um dos princípios, né? Da ecoindústria modular. cara, tem umas frases que não que eu que é importante dizer aqui também, mas não se aplica exatamente nessa obras culturais livres. Então eu vou focar nisso e depois eu falo. Obras culturais livres são a produção de conhecimento para o domínio público ou produção de conhecimento doados à humanidade. Sei. Ok. Produção de conhecimento para o domínio público. Para o bem comum. Você prefere para o bem comum do que o domínio público? É, São coisas parecidas, mas são diferentes. sim, são diferentes. Para o bem comum acho que contempla mais. Legal. 2. Culturas gerativas. Ah,
atividades humanas que multiplicam a vida muito mais do que a consomem. Atividades humanas que multiplicam a vida, não é isso? É, Muito mais, muito do que a mais consomem. do que a consome. Do que a consome. Interessante. Legal. Atividades humanas que multiplicam a vida muito mais do que a consome. Legal. Economia ecológica. É, tem mais de uma definição. Vou falar, tu decide aí o que dá para melhor colocar. Mas é a economia como parte da ecologia e atividades econômicas respeitando os limites biofísicos. Pode ser um nome técnico, então, os limites da biosfera. Os limites os limites da biosfera, né? É, da Ou você biosfera. prefere os Biosfera limites? acho que mais universal para todo mundo entender, né? Ok, deixa eu só melhorar aqui. A economia como parte da ecologia e as atividades econômicas respeitando os limites da biosfera. Legal. É, ou em harmonia com a biosfera, né? Mas eu acho que é bom, respeitando os limites. É que o problema dessa definição é que ela não contempla atividades econômicas que podem aumentar a vida ou aumentar o capital natural, né? Ou seja, que não só É, estão eu sei. respeitando os limites, mas estão multiplicando a vida, né? Mas isso está contemplado ali no cultura regenerativa já, né? É. As três Então, coisas juntas vão nessa respeitando os direção. limites, você falou o quê? Os limites da biosfera. Ah, vamos Respeitando deixar os. assim. Ó. Deixa Deixa assim. assim. Tá bom. Tá bom. Tem mais coisa aí para colocar. Tu pode colocar mais um se quiser. São Tá. princípios também. Pode falar. 4. É, crises convergentes. Oi? Crises convergentes. Crises convergentes. Aí 5, alternativas sistêmicas. Sim. E 6, inovação transformadora. Tá, vamos lá. Mais algum? Tá bom. Tá. Então vamos lá no crises convergentes. Deixa eu só. Não, vamos colocar mais um, porque eu acho que não está contemplado, Pode Vini. falar, cara. Fica à vontade. Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento humano. Gestão do conhecimento da natureza. Gestão do conhecimento só. Vamos tirar do humano, né? Show de bola. Vamos começar então por crises convergentes. Sim, isso é entendimento da interdependência entre crises vividas, sei lá, entre crises. Acho que tá auto explícito, né? A gente pode dizer quais tipos de crise e etc, mas para ficar sucinto. Entendimento da interdependência das crises, é isso? De crises. De crises ou das crises?
Acho que os dois estão no plural nessa frase, né? Mas pode ser das crises. Mas fica mais claro com das crises. Aham. Entendimento de interdependência das crises, mas aí seria legal complementar, né? Para gerar uma consciência, para gerar um awareness. É, isso, para conscientização, da raiz dos problemas? Para gerar uma consciência mais profunda da raiz do problema, pode ser assim? É, pode ser. Uma consciência mais aprofundada ou mais profunda Mais profunda. das raízes, não é isso? É, das raízes dos problemas. Dos problemas ou Os problemas dos, criados pela humanidade. dos problemas do antropoceno? É, pode ser. Não, é que aí o meu receio só é que transmita um entendimento muito ecológico, né? E aqui, quando a gente fala de crise, é bom, crise econômica, social, educação, Mas tudo. o antropoceno é tudo que a gente está fazendo como É, humano, né? então tá. Então está conversando. Beleza. Mais profunda das crises, das raízes dos problemas do antropoceno. Aham. Dos Alternativas problemas sistêmicas. críticos, vou botar dos problemas críticos, né? Dos problemas críticos do antropoceno. Uhum. Tá. 5. Alternativas sistêmicas. Fica à vontade. Ah, alternativas eficazes para não é só sanar problema, mas também benefício mútuo das pessoas, né? Posso pensar aqui. É até, sei lá, Alternativas. Tá. alternativas à Alternativa. forma como a gente existe, né? Como a gente produz, consome e usa. Bem, você já escreveu alternativas sistêmicas como princípio, então vamos usar uma outra palavra aí para poder falar alternativas eficazes. Soluções mais eficazes, ou soluções eficazes a problemas antigos e novos sobre a forma que produzimos, usamos, consumimos e descartamos as coisas. Eu deixei você falar tudo para você falar de novo. Vai lá. Soluções eficazes. Agora, eficazes. Você tem que queimar uma mufazinha aí. Queimar uma mufa. Vai. Eu tô com vontade de falar, mas você tem que falar. A gente está mapeando de você. Soluções eficazes a problemas antigos, novos, A sobre a gente pode botar forma. assim, ó. A gente pode botar assim, há problemas críticos e recorrentes, entendeu? Porque eles nunca. Sim, Problemas críticos e recorrentes. e recorrentes. Recorrentes. Soluções eficazes, né, a problemas críticos e recorrentes, né, Aham. Aí pode do, complementar ou não. Vamos ver do, sobre. sta- do status Da, quo atual da sociedade, do status quo atual, alguma coisa assim, do status é, quo existente. também, mas não só do status quo, né, Vini? Porque teve formas de existência culturais ao longo que a gente tem registro na história e entendimento, que também colapsaram por outros motivos e que outras
nem foram pelos motivos que eles causaram, colapsaram por outros motivos, mas pela forma como se organizavam também colapsaria, né? É, Então, não é só o status quo, não. Se tu pegar mesmo a história antiga, tu tem exemplos que não devem ser seguidos. tá, então, eu concordo com você. Soluções eficazes a problemas históricos, críticos e recorrentes. Estou botando aí. É, soluções eficazes e problemas históricos, críticos e recorrentes. Pode fechar assim, se você quiser. É, pode ser assim. Ou pode colocar da humanidade, né? Tá. Da humanidade. Tá. Show de bola. 6. Inovação transformadora. Inovação, sei lá, vamos mais simples. Imaginação e criação de novas formas de sistemas. Sistemas inteiros, né? Ou, tipo, novas formas de existência. Imaginação e criação de novas formas, De, pode ser imaginação e criação de um novo sistema. de novos sistemas ou de um novo sistema? De novos sistemas, pode ser. De novos sistemas, tá. Beleza. É, Imaginação e. é aquilo, né? Poucas pessoas. A gente não é ensinado a viver no sistema que a gente vive, né? A gente tem que aprender. Poucas pessoas realmente têm tempo, condições a criticar o sistema e quem o faz, pouco faz o exercício de pensar como seria um sistema melhor, né? Muitas pessoas se Uhum. atêm muito à crítica do sistema e pouco como seria um sistema melhor. E aqui o que mais nos interessa é como seria um sistema melhor e como de fato a gente pode fazer eles. Imaginação e criação de novos sistemas. Tá, ok. Gestão do conhecimento. É, colaboração para a continuidade do conhecimento e gestão comum do patrimônio da humanidade. Do patrimônio natural. Não é só sobre Tá, então, humanidade. colaboração para a continuidade do conhecimento, Gestão comum do conhecimento, mais gestão comum. Vamos botar gestão. assim, ó, colaboração e gestão comum para a continuidade do conhecimento, ou você prefere separar? Deixa eu pensar. Pode ser que seja junto depois, mas agora eu penso separado, porque é a gestão comum do conhecimento da natureza. Ah, tá. Gestão comum do conhecimento. Entendi. Da natureza, né? Uhum. Então é isso Colaboração aí. para a continuidade do conhecimento cobre toda a parte de, tipo, criar, por exemplo, um grande acervo com essas soluções regenerativas de várias culturas trabalhando em conjunto, né, soluções de diferentes culturas, para que seja realmente o acesso a esse tipo de conhecimento seja um direito humano difuso e inalienável a qualquer pessoa, né? Seja uma coisa que as pessoas devem ter direito a ter o acesso a esse tipo de conhecimento comum, né, para a existência da humanidade em reconciliação ou conciliada ou regenerativa com a natureza. Tá. E você acha que nessas duas frasezinhas aqui a gente mata isso, né? Colaboração para a quantidade de Sim, conhecimento, mais gestão comum do conhecimento da natureza, é isso? sim. Então tá bom. Maravilha, cara. Vamos parar por aqui. A gente já conseguiu já trabalhar. Acho que a gente não conseguiu finalizar esse tópico ainda. Deixa eu ver. A gente ainda. Nós vamos depois falar do tipo de autoralidade, né, semana que vem. Mas nós já fomos até aqui. Proposta de valor, né?
definição, princípios, já exploramos a originação básica, proposta de valor. Muito feliz de a gente ter começado. E vamos partir aí para fazer uma rodadazinha final de, de, de apreciação, tá bom, querido? E aí a gente já parte para o check-in, né? Começando, eu acho que a Deruilo está aqui com a gente ainda, Deruilo? Tá sim. Deruilo, querida, fica à vontade para fazer a sua apreciação, tá? E check-out para esse nossa primeira exploração co-criativa aqui do remapeamento básico da ecoindústria modular. Fica à vontade. Deruíla, querida, você está com a gente? Bem, o Gustavo não está podendo falar. Não sei se a Deruíla está com dificuldade de abrir o sinal dela. Então, vamos para você, Cristian. Fica à vontade aí, querido. Faz a sua apreciação e check-out. Tá, perfeito. Cara, gostei muito dessa dinâmica. É muito bom realmente colaborar com outras pessoas, ter outros olhos aqui, pensar síntese, princípios para a comunicação disso, porque realmente o meu objetivo sempre foi com esse trabalho expandir e para que seja um movimento cultural, né, feito por comunidades, pessoas se empoderem disso. Então, eu vejo aqui como um momento importante na minha vida, no contexto atual e também o feliz contato com vocês, da gente estar aqui e ali trabalhando nessa forma, né, de levar isso para além, né. Então, tô muito feliz, satisfatório, tá nesse processo. E é isso, assim, eu não vejo a hora da próximo encontro para a gente continuar, tá ficando bacana aqui. Acho que tem muita coisa que a gente pode colocar aqui em todos esses eixos. Também vou dar uma pensada aqui em talvez coisas a mais. Primeiro eu vou seguir o que tu está fazendo, porque provavelmente algumas coisas que eu possa pensar a gente vai contemplar em algumas coisas que tu já colocou aqui. Depois eu vou pensar em algumas complementaridades aqui com o que eu já tenho também, informações que podem casar bem aqui. Faço isso, dou minha apreciação e o meu check-out eu saio energizado, feliz. E contente, porque parece que tudo na minha vida nesse momento está convergindo realmente para a consolidação disso, assim. Então, em vários aspectos, assim, eu nunca fui uma pessoa que pensou muito na carreira acadêmica nem nada. Eu sempre pensei, cara, eu vou fazer as coisas, mas estou nesse momento agora, eu voltei a estudar para a conclusão do curso e é um momento também onde eu fui orientado e para mim está fazendo sentido eu publicar alguns artigos sobre a economia modular para pegar toda a minha pesquisa, consolidá-la até agora, porque no mundo acadêmico é complexo algumas coisas de como as pessoas usam a autoria e trabalhos. Então, faz sentido eu consolidar o que eu fiz até agora, para a partir disso seguir trabalhando em comunidade, realmente. Então, acho que é um grande fechamento para a autoria acadêmica ter o registro disso, etc. Porque me foi dito, por exemplo, que por mais que eu tenha vídeos no YouTube, publicação na internet, isso não conta nada no mundo acadêmico, né? Então, como eu estou na academia nesse momento, acho que faz sentido. Assim. E por outro lado, tem algumas captações de recurso que estão começando a andar também para as coisas continuarem crescendo. Então, acho que está tudo realmente convergindo. Obrigado, Vini. Passo para ti. Fazer apreciação e check-out. Maravilha, querido. Vou perguntar mais uma vez se a Dero está aí. Dero, está com a gente? Não, acho que ela, se tiver, ela está com dificuldade de falar. Bem, vamos lá. Primeira coisa que, só para você saber, tá, Cristian? Semana que vem, a gente, quando abrir os trabalhos, nós vamos fazer a memória. O que é isso? É o momento de a gente olhar o que a gente, você rememorar o que a gente já mapeou e a gente fazer uma revisão crítica. E é nesse momento que eu, Vinícius,
como facilitador cultural, eu vou estar, digamos, construtivamente criticando algumas coisas que você falou, entendeu? Para te apurar a percepção. Mas eu não vou fazer isso agora, porque esse momento agora é para mapear o seu entendimento, entendeu? Que é o mais importante, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que você pode, de fato, fazer o post mapping, tá? Você pode chegar e colocar mais coisas, acrescentar, fica à vontade para fazer o post mapping, tá bom? Fica super à vontade para fazer isso. E a terceira coisa é que um dos aprendizados que nós tivemos no final do ano passado, quando nós iniciamos a dinâmica dos mapeamentos críticos, os mapeamentos básicos, eles surgiram nesse ano de 2024, né? Foi a gente também olhar para a piscina comum de recursos compartilháveis do círculo originário. Por quê? Porque, fora eu, como facilitador cultural, tem outras pessoas que chegam para cocriar, tem outras pessoas que se envolvem de fato e tal. E é sempre bom, nesse sentido, o feedback loop, né? Na dinâmica do feedback loop, a pessoa e o projeto que estão sendo mapeados, elas poderem disponibilizar, seja recursos abundantes, empáticos e condicionados, seja o que for, para a piscina comum, tá? Do ciclo originário. Não necessariamente precisa ser recurso Fiat ou cripto, mas se tiver também, disponibiliza lá, que não tem problema nenhum. Pode ser um conhecimento seu, pode ser uma experiência sua, pode ser... Ou você vai se interessar em saber do momento que o ciclo originário se encontra, que ele agora, nesse momento, está passando por um momento onde está sendo criado um novo framework orgânico organizacional, então tem um momento de profundas mudanças, né? Até em função do novo marco criativo que o Herrera está passando, né? Mas isso você não precisa, nesse momento, responder nada, só vou te deixar isso assim como uma abelhinha aí voando em torno de você, para você ficar pensando nisso, tá? Uhum. E lembrando que A gente já havia falado já, né, Vini, sobre a possibilidade de eu ter interesse em ajudar vocês, porque acho que é uma coisa que seria bom pro grupo, em fazer uma documentação, uma wiki raiz, né? Uma wiki pro Rerê. Isso. Aliás, isso aí é uma das demandas que está, nesse momento, pulando, né, de alegria. Diga assim, tá ali vibrando no campo, né, para ver quem chega para energizar isso. E se essa é uma coisa que você pode estar pegando, porque digamos, um recurso abundante para você, um empático, um recurso que você faz com o pé nas costas, porque você começou a editar a Wikipedia desde os 4 anos de idade, em suma, fica à vontade, tá, querido? É com você, tá? Você não precisa, nesse momento agora, fazer essa disponibilização, né, para a piscina comum do ciclo originário, pode ser semana que vem, mas tá aí, tá feito o comentário nesse sentido, tá bom? Fica à vontade. Bem, no mais, é isso. Desejo uma excelente noite para você. Muito feliz aqui a gente ter startado o trabalho. Semana que vem, terça-feira, às 17 horas, nós estamos aí. Muito obrigado. Todo mundo que está assistindo depois de forma síncrona. Estamos aí. Qualquer dúvida, vamos nos falando ali pelo ponto de contato do Herrera no Telegram, tá bom? Beijo no coração, cara. Fica bem. Perfeito, Vini. Para ti também. Um excelente final de noite pra gente. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.